o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade. Eu quero tratar esse assunto porque tem muitos irmãos, tem muitos cristãos que enfrentam esse problema, o complexo de inferioridade, a baixa autoestima. E o que chama a minha atenção é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem princípios que nos ajudam a vencer e a lidar e a superar essas lutas. Então, o Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, através do chamado de Moisés, nós aprenderemos a como vencer o complexo de inferioridade. Tá ok? E essa é a série Os Combates da Alma. O que é combates da alma? São recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma. Tá ok? Então, a Bíblia, ela está repleta de princípios e respostas para nos ajudar nessas lutas que confrontam a nossa alma. E nós veremos hoje esse tema tão delicado, que é o complexo de inferioridade. Mas olha só, Êxodo capítulo 3, quando Deus fala com Moisés. Deixa eu ler o texto sagrado para depois adentrar ao tema. Acompanhem comigo a leitura da Escritura. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo e no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do efeu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhe direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Até aqui. Agora pula comigo o capítulo 4. No capítulo 4 diz assim: Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda.
Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio, derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre toda a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão o levita não é seu irmão? Eis que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, e ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Amém? História bem conhecida, né? Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença e ansiamos em ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala, Senhor, ministra aos corações dos meus irmãos, através das Escrituras, e ilumina nossa mente para entender o texto sagrado. Ó Deus, ajuda-nos e fala conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Deixa eu falar para você, necessariamente, esse não é um sermão expositivo, como nós estamos acostumados aqui. Mas permita-me voltar para o texto no final dessa mensagem, na conclusão dessa mensagem. Porque eu quero tratar com vocês esse tema tão delicado, que é o complexo de inferioridade. Mas olha só, nós já estudamos aqui vários temas conflituosos. Já falamos aqui sobre como vencer o descontentamento, desânimo, ansiedade, ira, culpa, impaciência, tentação, inveja, cobiça, orgulho, fracasso, inconstância, timidez, procrastinação, insatisfação. E hoje trataremos do 16º sermão, falaremos sobre o complexo de inferioridade. Então nós aprenderemos a como vencer o complexo de inferioridade, que muitas vezes nós somos assaltados por isso. Mas olha só, uma pequena visão do livro. Quem escreveu o Êxodo? Foi o profeta Moisés, que escreveu. Qual foi a data aproximadamente? 1446 a 1406 a.C. Quem foram os destinatários? O povo de Israel, o próprio povo de Israel. A ocasião que ele escreveu foi escrito na peregrinação do deserto. Lembre-se que eles passaram 40 anos peregrinando no deserto e lá, segundo os estudiosos, ele escreveu o Pentateuco, né? O Pentateuco. Qual é o conteúdo? Esse livro fala da libertação de Israel do jugo egípcio, sua constituição como povo por meio da lei da aliança e instruções para a construção do tabernáculo. Qual é a abrangência histórica desse livro? Ele fala da morte de José do Egito, até o acampamento de Israel no Sinai. Quais são as ênfases desse livro? Esse livro ele trata sobre o milagroso resgate divino de Israel do jugo egípcio
por meio de Moisés, a lei da aliança entregue no Monte Sinai, o tabernáculo como lugar da presença de Deus e da adoração apropriada de Israel, a revelação por parte de Deus de si próprio e de seu caráter, a tendência de Israel a se queixar e a se rebelar contra Deus, e fala sobre o juízo e a misericórdia de Deus para com seu povo quando este se rebelava. Então essas são as ênfases do livro de Êxodo. Agora o capítulo 3, o capítulo 4, precisamos entender o contexto, porque Moisés é chamado diante de uma sarça ardente, como já lemos. Enquanto estava no deserto, Moisés foi milagrosamente chamado e capacitado por Deus para o seu papel de libertador de Israel. Então esse é o contexto e estes são os assuntos que tratam o livro. Agora, vamos para o nosso tema. E aqui eu vou me valer do trabalho do Dr. Gary Coslins. Ele é um PhD em psicologia, só que ele é um psicólogo altamente comprometido com as escrituras. Tá ok? Eu quero falar com vocês sobre o conceito do complexo de inferioridade, o que significa, as causas, os efeitos. Eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre autoestima, tá ok? E depois veremos no texto algumas lições que nos ajudam a vencer o complexo de inferioridade e a baixa autoestima. Nós veremos isso. Pois bem, sobre o conceito, o que é complexo de inferioridade? Há muitos anos, o Dr. Alfred Adler, um psiquiatra europeu, escreveu que todo mundo tem sentimentos de inferioridade. Às vezes, esses sentimentos nos estimulam a realizar ações e empreendimentos positivos, mas eles também podem ser tão opressivos que nos levam a nos afastar dos outros e desenvolver o que o Dr. Adler chamou de complexo de inferioridade. Olha só, pessoas que se sentem inadequadas, inferiores, e existe uma estimativa que calcula que isso representa 95% da população. Então, pessoas que se sentem inferiores, que tendem a se comparar com os outros de maneira desfavorável. Essas comparações podem causar muito sofrimento e sentimentos de inadequação. O Dr. Adler acreditava que só podemos escapar desta armadilha de inferioridade se pararmos de nos comparar com os outros e deixarmos para trás o desejo comum de sermos superiores. Autores mais recentes têm defendido a ideia de que os indivíduos vencem a inferioridade desenvolvendo uma autoestima positiva e saudável. Então esse é o problema. Muitas pessoas que têm esse problema de complexo de inferioridade ou vivem se comparando uma com as outras, ou têm um desejo desenfreado de ser superior ao outro. E aí muitas vezes acaba se frustrando e acaba entrando no túnel de um complexo de inferioridade. Agora, deixa eu apresentar para vocês as causas da inferioridade e da baixa autoestima. Aí o Dr. Gary Coslins, ele aponta em primeiro lugar princípios teológicos defeituosos. Isso é, uma imagem distorcida sobre quem é Deus e como ele age em nossas vidas. Por exemplo, tem uma doutrina chamada doutrina da perda da salvação, que nós não acreditamos nisso. Muitas pessoas que acreditam nessa doutrina, em que a salvação pode se perder e não é uma verdade, muitas pessoas sofrem de complexo de inferioridade. Porque, infelizmente, cometeram um pecado e, segundo esse ensinamento, dependendo do pecado, perde-se a salvação e essas pessoas estão extremamente complexadas. Sofrem de complexo de inferioridade por causa de um erro teológico. Olha o problema. Um erro teológico pode produzir nas pessoas complexo de inferioridade e baixo autoestima. Ou, por exemplo, pessoas que foram excluídas de uma seita. Isso é, porque não conseguiu cumprir as regras legalistas daquela seita. Porque usou bermuda. A pessoa usou bermuda e foi excluída daquela comunidade. Aí a pessoa fica com complexo de inferioridade porque não conseguiu cumprir aquela regra humana legalista
E aí muitos sofrem por causa de uma distorção teológica. Uma distorção em nome de Deus que promove nas pessoas complexo de inferioridade. Então, amados, há muitas pessoas assim. Tudo isso por causa de princípios teológicos defeituosos. O Ministério da Saúde adverte: a heresia faz mal para a saúde. Entendeu? Então, ele coloca em primeiro lugar. Segundo lugar, as causas da inferioridade: pecado e culpa. Quando Deus criou os seres humanos, Ele nos deu um padrão de certo e errado, normas de conduta para vivermos de acordo com os princípios universais. Quando violamos esses princípios, somos culpados e por causa disso sentimos remorso e frustração. Isso aumenta nossos sentimentos de inferioridade e sabota a nossa autoestima. Sim, pecado. Então, quando o pecado entrou no mundo, e quando nós reproduzimos o pecado e transgredimos contra Deus, o ser humano, sim, a reboque vai ter complexo de inferioridade, porque quebrou uma lei de Deus, quebrou um princípio de Deus, e todo pecado é uma rebelião declarada contra Deus. A pessoa vai ficar complexada, vai ficar. Experiências passadas. Numa sociedade, escute isso aqui, numa sociedade que valoriza o sucesso, é difícil enfrentar o fracasso, a rejeição e a crítica. Se fracassamos ou somos depreciados frequentemente, é fácil concluir, e muitos dizem assim: eu sou um incompetente mesmo. Outros dizem assim: olha só o que as pessoas pensam de mim. Outros dizem: olha só como eu sempre estrago tudo. Então, as pessoas que têm esse problema de complexo de inferioridade, elas falam essas frases aqui: eu não presto para nada mesmo. Olha, tudo que eu faço eu estrago. Complexo de inferioridade. E por causa desse sucesso que o mundo pinta, e muitos não conseguem alcançá-lo, sentem-se fracassados, inadequados, porque não conseguem se enquadrar no molde do sucesso humanista e se sentem complexados. Por isso que tem muita gente com complexo de inferioridade só porque não alcançou o sucesso que o mundo ensina e se sentem complexados. Outra causa: relacionamento entre pais e filhos. Isso aqui é muito sério. Você que é pai e mãe, escute. Os conselheiros geralmente concordam que a base da autoestima de uma criança se forma entre os primeiros anos da infância. A inferioridade e a baixa autoestima, portanto, nascem em casa. Mas os verdadeiros sentimentos de inferioridade surgem quando os pais, número 1, criticam, envergonham e rejeitam e repreendem repetidamente um filho. Quando estabelecem padrões e metas inatingíveis para a criança, começa a exigir muito da criança. Quando expressam a expectativa de que a criança vai fracassar. Então trata a criança como se ela vai fracassar em tudo que vai fazer e fica aquela pressão dos pais sobre os filhos. Quando castigam muito e de maneira severa, fora do normal. Quando insinuam que a criança é um estorvo, é uma criatura estúpida ou incompetente, começa a apontar falhas e mais falhas nos filhos, e faz dos filhos um estorvo na vida. Essas crianças crescem complexadas. Quando pais evitam os carinhos, os abraços e toques afetivos. Quando pais superprotegem ou dominam as crianças de modo que elas fracassam mais tarde quando têm que se virar sozinhas. Tudo isso, todo esse relacionamento de pais para filhos, produzem filhos complexados. Filhos com complexo de inferioridade, baixa autoestima e fraqueza emocional. Amados, tomem cuidado. A sociedade hoje está criando filhos doentes emocionalmente. A sociedade hoje, quando fala sociedade, eu insero a igreja também, estão criando filhos fracos emocionalmente. Quem são os culpados? Os pais. Sim, senhor. Os pais
são culpados. Então o Dr. Coslins, ele aponta a questão isso. Outra que ele aponta, expectativas inatingíveis. À medida que crescemos, a maioria de nós estabelece expectativas para o futuro e ideias que gostaríamos de alcançar. Quando essas expectativas são inatingíveis, estamos nos habilitando ao fracasso e aos sentimentos de inferioridade que se seguirão. Um autor sugere que existem 3 inimigos comuns da autoaceitação. São as pressuposições que muitas pessoas aprenderam a aceitar, apesar delas minarem a autoestima. Os 3 inimigos são as crenças falsas que a pessoa alimenta, mas amplamente aceitas, expressas por frases como: eu preciso atingir os padrões e satisfazer as expectativas dos outros para ser aceito e amado. Outros dizem assim: olha, eu preciso alcançar as minhas metas e expectativas para que eu não venha a ser pressionado, envergonhado, ou amedrontado ou castigado. Outros dizem assim: eu preciso tentar dominar o meu mundo, estar no controle, ser esperto, ser o centro do ambiente em que vivo e tomar as minhas decisões sozinho. Então, pessoas que têm complexo de inferioridade, que criam expectativas inatingíveis, metas que nunca serão atingidos. Aí essas pessoas se sentem fracassadas, porque não conseguiu atingir, ficam complexadas. E aí, uma pessoa complexada é quando ela perde o controle. Ela perde o controle. E aí a pessoa se sente complexada. Então, cuidado. Expectativas inatingíveis pode levar pessoas ao complexo de inferioridade. Então é isso aí. Então, tipo assim, é por isso que Paulo fala em Romanos que a gente precisa se conhecer. E não estabelecer coisas que a gente nunca vai atingir. Ou estabelecer coisas que a gente nunca vai ter. Vai ficar complexado. E muitas pessoas estão complexados porque não atingiram isso. Pensamento defeituoso. Às vezes presumimos que os grandes empreendedores e as pessoas de sucesso raramente têm dúvidas sobre suas capacidades e competência. Mas isso não é necessariamente a verdade. Há evidências de que muitos grandes realizadores alcançam suas metas, mas se sentem inseguros em suas posições de sucesso. Muitos se perguntam se realmente são tão competentes quanto os outros supõem. Poucos deles conseguem atingir seus próprios padrões de excelência. Alguns até se perguntam se o seu sucesso é resultado de sua competência ou é obra do acaso. Aí, o autor, ele coloca duas ilustrações de uma atriz que certa vez comentou: eu só consegui o papel principal na peça porque a primeira escolha do diretor desistiu. Então por isso que eu consegui alguma coisa na vida. Porque a outra desistiu e a vaga foi minha. Mas aí a pessoa se sente complexada. E tem um outro que falou assim: eu só entrei para a pós-graduação porque o meu pai conhecia o reitor da faculdade. Então eu só consegui entrar porque o reitor é amigo do meu pai. Aí a pessoa, ela se autodesvaloriza. E aí fica complexado ou complexada. Embora os outros as considerem brilhantes e talentosas, muitas dessas pessoas se sentem como impostores. Esse é o problema. A pessoa que tem esse problema de complexo se sente um impostor, porque acha que tudo que faz, tudo que fez, tudo que conquistou foi por causa dos outros. E não por causa de si mesmo. Elas têm carreiras de sucesso, mas sofrem com o sentimento de inferioridade por causa do que pensam a respeito de si mesmas. Pensamento defeituoso. Tome cuidado com aquilo que você pensa. E por último, como causa, influências da comunidade. Presta atenção. Todo cristão precisa prestar atenção nisso aqui. Toda a sociedade tem valores que são reforçados pela comunicação de massas e exemplificados em casa, na escola, no governo, nos negócios e no ambiente social. Uma pressuposição bastante difundida, por exemplo, é a de que, olha só, é a de que o valor de uma pessoa depende de sua inteligência, boa aparência, educação, dinheiro, poder, sucesso e bens materiais.
Então, se você tem isso, você é uma pessoa bem-sucedida. Assim o mundo ensina. As pessoas são incentivadas a manipular as circunstâncias e os outros indivíduos para conseguir e manter esses símbolos de status. Aqui está o problema. Esses símbolos de status que o mundo ensina, quando uma pessoa não consegue atingi-los, ou quando uma pessoa tenta se enquadrar nisso, ou quando não consegue, aí vai ter complexo de inferioridade. Porque não conseguiu atingir os símbolos do status dessa sociedade. E aí o grande problema, quando a gente entra, gente, nessa correnteza, olha, eu quero viver com esses símbolos do status, porque eu quero fazer parte da sociedade e eu quero ser marcado por isso. Quem pensa assim, age assim, tem complexo de inferioridade. Essa necessidade de ter certos status para poder se inserir na sociedade. Complexo de inferioridade. Agora os efeitos, vamos para os efeitos. O que o complexo de inferioridade causa nas pessoas? As pessoas se sentem isoladas e repelentes. Segundo algumas pesquisas, né? A pessoa que tem problema com inferioridade, como efeito, ela se sente incapaz de superar suas deficiências e não tem motivação para se defenderem. É um dos efeitos. Outro efeito, sentir raiva, mas ter medo de provocar esse mesmo sentimento nos outros, ou de chamar atenção para si mesmas. Outro efeito, ter dificuldade de se relacionar bem com os outros. Outro efeito, ser extremamente dependente e tão sensíveis que se magoam facilmente. Outro efeito, ter pouca curiosidade e criatividade. E outro efeito, ser menos inclinadas a se abrir com os outros. Esses são alguns efeitos. E a baixa autoestima e a inferioridade também podem contribuir para a falta de paz e segurança interior, pouca autoconfiança, isolamento social, propensão a sentir ciúme e criticar os outros, conflitos interpessoais, autocrítica, autorrejeição, ódio contra si mesmo, leva à depressão, impulso de obter poder, superioridade e controle sobre os outros, propensão a reclamar de tudo, viver discutindo, ser intolerante, não perdoar e ser hipersensível. E também como efeito, a incapacidade de aceitar elogios ou expressões de amor e tendência a ser mal ouvinte ou mal perdedor. Então olha só, diante dessas pesquisas e desses efeitos, as pessoas que têm complexo de inferioridade ou baixa autoestima podem sentir e ter esses efeitos ou a maioria desses efeitos em sua vida. Vocês entenderam então? Conceito, as causas e os efeitos do complexo de inferioridade. Agora, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre autoestima? Porque existe um debate entre os teólogos, gente, porque alguns teólogos consideram a autoestima como uma vaidade exagerada, como uma vaidade que se transforma em uma soberba, tá ok? Mas a Bíblia trata que nós precisamos ter uma boa autoestima. Por exemplo, existe muito debate sobre isso, mas as pessoas precisam de ajuda para descobrir um tipo de autoestima que seja de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a nossa autoestima e como enfrentar a inferioridade? Por exemplo, o teólogo Carson, ele diz o seguinte: o amor próprio, conforme entendo bíblica e psicologicamente, inclui o seguinte, olha só, para nós enfrentarmos o complexo de inferioridade. Aceitar a mim mesmo como um filho de Deus. A gente precisa entender e lembrar que nós somos filhos de Deus. Segundo, estar disposto a desistir de me considerar o centro do mundo. Eu não sou o centro do mundo. Eu não sou o último pacote da bolacha, a última bolacha do pacote. E aí, quando a gente para com essa ambição, a gente vence o complexo de inferioridade. Reconhecer que preciso do perdão e da redenção de Deus.
A autoestima cristã é o resultado de se trocar a afirmação eu sou o maior, eu sou o mais esperto, eu sou o mais forte, eu sou o melhor por eu sou o que sou. Uma pessoa criada à imagem de Deus, um pecador remido pela graça de Deus e uma parte importante do corpo de Cristo. Quando nós lembramos desses princípios teológicos, nós conseguimos lidar com o complexo de inferioridade. Que somos filhos de Deus, que somos pecadores, perdoados pela graça de Deus e que fazemos parte do corpo de Cristo. Aí nós entendemos a nossa importância por causa do amor de Deus que está sobre nós. Agora precisamos entender o ensinamento bíblico sobre o valor do ser humano. Ao longo de toda a Bíblia encontramos afirmações de que os seres humanos são valiosos aos olhos de Deus. O ser humano, ele é a coroa da criação de Deus. Fomos criados à imagem de Deus com habilidades intelectuais, capacidade de nos comunicarmos, com senso de existência, com senso moral e também com a responsabilidade de administrar e governar o restante da criação. O ser humano é a coroa da criação de Deus. O ser humano, gente. De tal maneira que quando ele criou a flora e a fauna, ele falou o quê? É bom. Mas quando ele criou o ser humano, Deus disse o quê? É muito bom. Nós somos o ápice da criação de Deus. Então a gente precisa entender o nosso valor segundo as Escrituras. Precisamos entender o ensinamento bíblico sobre o pecado da humanidade. A Bíblia ensina que, como resultado do pecado de Adão, todos os seres humanos são pecadores e se encontram alienados de Deus e condenados por causa de sua natureza e ações pecaminosas. Diante disso, o pecado que entrou no mundo causa conflitos interpessoais, tentativas de autojustificação, a tendência de transferir a culpa sobre os outros, os problemas psicossomáticos, as agressões verbais e físicas, os abusos emocionais, as tensões e a falta de respeito a Deus. Tudo isso, certamente, influencia o modo como nós nos sentimos em relação a nós mesmos, muitas vezes gerando culpa e, sem dúvida, diminuindo a nossa autoestima. Então, gente, o complexo de inferioridade é fruto do pecado que entrou no mundo. O pecado, quando entrou no mundo, desestruturou a saúde mental e física do ser humano. Nós somos afetados por causa do pecado original. Mas precisamos entender também o ensino bíblico sobre o orgulho. A autoestima não é orgulho. Há uma diferença entre autoestima e orgulho. O orgulho se caracteriza por um desejo exagerado de ser notado ou receber elogios dos outros. É a dependência emocional de receber elogio dos outros. Isso é orgulho. É uma estimativa arrogante e soberba de si mesmo em relação aos outros e leva a pessoa a se colocar numa posição superior sem levar em consideração os interesses, opiniões e desejos dos outros. Em essência, o orgulho é uma tentativa de reclamar para si a glória que por direito pertence a Deus. Isso é orgulho, gente. Então, a autoestima não tem nada a ver com orgulho. A autoestima é nós encontrarmos nas Escrituras o quanto nós somos importantes para Deus. O orgulho é se sentir acima da média. Esse é o problema. E essa é a diferença entre a autoestima e o orgulho. E precisamos também entender o ensino bíblico sobre o amor próprio. Jesus disse o quê? Que nós precisamos amar a Deus, que é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Nós precisamos nos amar, nos valorizar e entender que nós somos amados por Deus. Amados por Deus. Olha só, amor próprio significa ver a nós mesmos como pecadores que foram salvos pela graça, pessoas criadas, valorizadas e amadas por Deus, talentosos membros do corpo de Cristo e portadores da imagem de Deus. Podemos nos amar porque Deus nos ama e não negamos as habilidades e oportunidades que Deus nos deu. Essa visão bíblica do amor próprio tem que ser a base
da nossa autoestima. Agora presta atenção. A autoestima não é autoadoração. Amor próprio não é egoísmo. A autoafirmação não é autoconceito. A autonegação não é o mesmo que autorrebaixamento. Humildade não é sinônimo de humilhação. E não ter merecimento não é a mesma coisa que não ter valor. O cristão pode ter uma autoestima saudável, não por causa das obras humanas e da natureza humana, mas por causa da graça e da redenção de Deus. Amém? Tá comigo, gente? Então, olha só. Quando nós entendemos biblicamente o que é autoestima, nós conseguimos vencer o complexo de inferioridade por saber que nós somos pecadores, salvos pela graça e amados por Deus. E quando nós nos amamos e nos valorizamos, a nossa autoestima é fortalecida. E aí, nós começamos a combater o complexo de inferioridade. Vocês entenderam até aqui? Fez sentido? Muito bem, vamos lá. Vamos para o texto. Tá? Mantenha a sua Bíblia aberta. Você pensou que ia fugir do texto, né? Olha, os irmãos pensaram que ia fugir do texto. Vocês pensaram que ia pregar aquele sermão? Fala do texto, lê o texto, nunca mais volta para o texto? Vamos voltar para o texto, vamos lá. Vamos ver neste texto como Deus ajudou Moisés e superar e vencer o complexo de inferioridade e a baixa autoestima. Através do seu chamado, aprendemos com a experiência de Moisés 5 lições. 5 lições. Olhem só, vários estudiosos na área da teologia e na área da psicologia chegam à conclusão que, de alguma maneira, Moisés enfrentou o complexo de inferioridade. De alguma maneira. Lembre-se que Moisés ele foi criado na corte egípcia. Ele passou 40 anos como filho da princesa de Faraó. Então ele foi criado na melhor educação da época, ali na corte do Egito. Na corte do Egito, com certeza, ele foi educado, ele foi treinado, ele foi educado com as ciências do Egito, ele foi treinado nas áreas militares do Egito. Então, 40 anos ali no Egito, ele foi altamente educado e treinado e preparado. Mas vocês conhecem a história. Quando ele soube da sua identidade como hebreu, ele assassinou um egípcio, estava maltratando um hebreu, e por causa desse crime ele teve que fugir. E aí ele passou 40 anos em Midian, cuidando das ovelhas do sogro, seu sogro Jetro, aprendendo a ser pastor, cuidando de ovelhas. E aí, quando ele teve um encontro com Deus, Deus o chamou para uma grande missão. É lógico que por causa da humildade de Moisés, ele se sentiu pequeno diante de grande desafio. E todos nós sentimos. Mas lembre-se que ele passou 40 anos no Egito sendo treinado, sendo preparado. E isso foi propósito de Deus. Deus o preparou no Egito, a maior nação daquela época. E depois ele passou mais 40 anos no deserto, aprendendo a ser servo. E aí, ele se sentiu pequeno, muito complexado diante da missão que Deus tinha para ele. Mas daí, é interessante como Deus foi trabalhando no coração dele a ponto de ajudá-lo a vencer a complexidade de inferioridade, a fortalecer a autoestima de Moisés e a enviar Moisés. Então é interessante como Deus, através do diálogo, da comunicação, ele foi trabalhando o coração de Moisés. Mas olha só, vamos ver então essas 5 lições. Primeiro, precisamos entender a santidade de Deus para vencer o complexo de inferioridade. Porque olha só, vai comigo de novo no capítulo 3, a partir do verso 4. Verso de 1 a 3, vocês viram que ele ficou curioso, né? Ele viu aquela sarça queimar. Ele viu que era algo sobrenatural. Alguns estudiosos dizem que tinham algumas plantas oleosas que poderiam fazer aquilo, mas a sarça não se consumia. Ele viu algo sobrenatural naquele fogo. E ele foi ao encontro. E aí, verso 4, ele teve um encontro com Deus. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver,
Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para vencer o complexo de inferioridade é entender a santidade de Deus, que Deus é santo. A manifestação de Deus foi tão visível naquele ambiente que aonde Deus tocava, aonde Deus dominava, se tornava um lugar sagrado, um lugar santo. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, você está na minha presença, você está diante de mim. Outro, antes de você ter nascido, eu fui o Deus dos seus pais. Eu fui o Deus dos seus ancestrais. Eu guiei a vida deles e vou guiar você também. Você está diante da minha presença santificadora. Eu gosto da posição do teólogo Wayne Grudem, quando ele fala sobre a santidade de Deus. Ele escreve assim: a santidade divina significa que Deus é separado do pecado e dedicado a buscar a sua própria honra. Essa definição contém tanto a qualidade relacional, ele é separado como a qualidade moral. A separação é do pecado ou do mal e a dedicação é para o bem da própria honra e glória de Deus. A santidade de Deus proporciona o padrão a ser imitado. Deus ordena ao povo: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Está lá em Levítico 19 e 1 Pedro capítulo 1. Quando Deus libertou o seu povo do Egito, trazendo-os para si mesmo e ordenou que obedecesse a sua voz, ele disse: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Santa. O que isso implica? Quando entendemos a santidade de Deus, percebemos que Deus nos chamou, nos separou, nos consagrou, nos purificou para que andássemos com Ele, para amá-lo, para adorá-lo e servi-lo. Isso nos faz vencer o complexo de inferioridade e a baixa autoestima. Amém, gente? Então, se você se lembrar, olha que interessante. A psicologia bíblica, ela não pede para a gente buscar a força de dentro. Isso é psicologia humanista. Não, você tem que buscar dentro de você essa superação, porque você é um gigante. Então você tem que buscar dentro de você. Não, a psicologia bíblica busca ajuda do alto. A psicologia bíblica, ela não pede para você olhar para dentro de você. Ela pede para você olhar para o alto para saber quem é o seu Deus, aquele que dirige a sua vida, aquele que guia os seus passos. Aí, quando nós entendemos a santidade de Deus, que Deus é santo e que Ele nos separou para viver com Ele, amados, nós superamos o complexo de inferioridade. Porque aquele que nos chamou é santo e Ele nos separou sem merecer para andar com Ele. Amém? A santidade de Deus, a santidade de Deus, a santidade de Deus nos faz tremer, mas a santidade de Deus nos faz nos alegrar sabendo que Deus nos separou para andar com Ele. Por isso que Ele falou: sejam santos como eu sou santo, porque eu chamei vocês. Era isso que Deus estava trabalhando no coração aflito de Moisés. No coração aflito. Segunda lição. Precisamos entender a imanência de Deus. Eu já te explico essa palavra. Olha o verso 7 comigo. Olha como Deus é pessoal. Imanência significa isso. Esse Deus poderoso e santo, ao mesmo tempo Ele é um Deus acessível. Ele é pessoal, Ele está perto. Por isso que no verso 7 ele diz assim: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Olha que interessante. No verso 7, Deus ele fala assim: certamente vi a aflição e ouvi
o seu clamor. E ele disse, eu conheço o sofrimento do meu povo. Ele é um Deus imanente, gente, porque ele está tão perto da gente, ele é tão pessoal, que ele vê, ele ouve e ele conhece os nossos maiores sofrimentos, as nossas maiores aflições. Ele está perto, ele é pessoal, ele está nos acompanhando e ele conhece as dores e os complexos que mais nos fazem mal. E então é interessante esse diálogo de Deus com Moisés, ele tranquilizando o coração de Moisés e ao mesmo tempo ele estimulando Moisés. Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço o sofrimento do meu povo, e eu resolvi agora descer, isso é, eu resolvi agora me manifestar para tirar o meu povo do Egito. E é você que eu vou usar. É você. Eu te preparei 40 anos no Egito, eu te preparei 40 anos no deserto, agora você vai passar mais 40 anos me servindo, livrando o meu povo do Egito. Olha que lindo. É assim que Deus vai trabalhando e vai nos ajudando a lidar com os nossos complexos. Ouça, o nosso Deus é imanente porque ele é um ser pessoal, conhece as nossas aflições, os nossos sofrimentos, ouve as nossas orações e intervém em nossas vidas conforme o seu propósito. Ele intervém conforme o seu propósito. Ele fala assim, eu conheço o seu sofrimento. E muitas vezes ele intervém para libertar. E muitas vezes ele fala assim, eu conheço o seu sofrimento. Eu estou trabalhando em você o amadurecimento, você vai passar por isso. Como ele disse para Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo orando, falando de um tal de espinho na carne, Deus me tira o espinho da carne, o que Jesus falou para ele? A minha graça te basta, porque a minha força se manifesta na sua fraqueza. Você dá para entender? É Deus cuidando e realizando em nós os seus propósitos insondáveis. E é lindo o que ele fala no verso 12. Ele diz assim, porque daí Moisés, ele faz a sua primeira indagação. Verso 11, primeira indagação. Moisés fala assim para Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É a primeira indagação de Moisés. E olha só que Deus fala no verso 12. Estarei com você. Estarei com você. Eu sou um Deus pessoal. Você não está sozinho, Moisés. Estarei com você. Está aí, meus amados. Quer vencer o complexo de inferioridade? Entenda a imanência de Deus, que Deus é pessoal. E que Ele está trabalhando em nós. E que Ele vai intervir na nossa vida. Ou vai nos ajudar a superar esse problema. Nos dando um amadurecimento espiritual. Terceira lição. Precisamos entender a identidade de Deus. Olha o verso 13, Deus se manifestando. Moisés disse para Deus, olha só, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar, segunda indagação de Moisés, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse, eu sou o que sou. Diga aos filhos de Israel que o eu sou enviou a você. Então aqui Deus, de maneira íntima, ele revela a sua identidade para Moisés. O eu sou o que sou, que é o tetagrama do hebraico, né? Que misturado com o nome Adonai, vem a palavra Javé, ou a palavra Jeová. Mas aqui de maneira íntima, de maneira pessoal, Deus se revelando para Moisés de uma maneira muito mais impactante. Esse aqui é o meu nome, Moisés. Essa é a minha identidade. A minha identidade revela o meu poder e a minha majestade. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. É um nome conjugado em todos os verbos, dizendo